noite a todos, que a graça e a paz estejam com todos vocês, amém? Aqui na igreja, aí nas suas casas. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para a gente começar o nosso culto. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos guardou e nos livrou de todo o mal. Nós te agradecemos por mais uma noite poder estar aqui na tua casa para te louvar e engrandecer o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Abençoa cada filho teu que está aqui para ouvir a tua voz, para te louvar, para te agradecer por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em Salmos 34, 2 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre em nossos lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, humildemente o ouvirão e se alegrarão. Que possamos ouvir a voz do Senhor, glorificando o nosso coração, sempre abençoando a nossa vida, que a glória do Senhor possa inundar os nossos corações, a nossa casa, o nosso ser. Vamos louvar ao Senhor a tua glória. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos louvar novamente com o teu amor não falha.
abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tua voz, Senhor, que aquece o nosso coração, devolve a vida e a razão e me faz cantar. Vamos louvar ao Senhor, sua voz. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez.
e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu. E me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Aquece o meu coração. Só a igreja. Move a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Passo a palavra para o pastor Geriel. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com você, com a sua casa, com a sua vida, cada dia, o Senhor renovando suas forças. Bom estarmos aqui como igreja reunidos presencialmente, podemos adorar o Senhor, cultuar o Senhor, podemos nos apresentar diante do Senhor e render a Ele a nossa gratidão, tudo o que Ele tem feito por nós. Nós temos feito nossas contribuições aí através de depósitos, transferências bancárias. Você pode estar sempre ajudando e contribuindo. E a nossa gratidão a Deus sempre por todos os irmãos e irmãs que têm contribuído generosamente com o reino de Deus, a igreja de Cristo. E você pode, chegando aqui, pode depositar sua contribuição no gasofilácio, na entrada ali na recepção. E a você que está nos acompanhando pela internet, você pode fazer sua contribuição através do depósito bancário ou a transferência também bancária. Nós louvamos ao Senhor porque diante de tudo que nós temos vivido,
o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o nosso Ebenezer, o nosso socorro, a pedra de socorro. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra, mas o Senhor não nos deixa faltar coisa alguma. Eu sei que o Senhor tem lhe dado muito, e muitas vezes mais do que você precisa ou tem necessitado, porque o Senhor tem nos socorrido. Assim o Senhor tem feito na minha vida, eu sei que também tem feito na sua vida. E nossa oração é para que o Senhor venha sustentar cada dia mais as famílias, aquelas que estão vivendo um período de desemprego, possam em breve ter seu trabalho, seu sustento. Deus possa estar abrindo as portas de trabalho para essas famílias, para esses queridos irmãos, irmãs, outras famílias que precisam da ajuda do Senhor, de um trabalho, precisam do recurso financeiro, através do trabalho. Então vamos orar neste momento, sabendo que o Senhor está atuando em nossas vidas, nos sustentando a cada momento, não nos deixando faltar coisa alguma. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor, ó Pai, está atuando em nossas vidas, de forma que não temos falta de coisa alguma. Mesmo, ó Deus, que possamos passar por dificuldades, mas não nos tem faltado o Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento por aqueles que estão desempregados, que venham, Senhor, até o emprego, o trabalho, que o Senhor prepare, Senhor, a porta de trabalho, que o Senhor, ó Pai, venha providenciar também os recursos nesses dias, que muitas vezes se torna escasso, mas que o Senhor possa sustentar cada família, em nome do Senhor Jesus. Também ajuda-nos a ter corações solidários, para que possamos auxiliar uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros nas suas necessidades. Pai, por isso, ajuda-nos a ter corações generosos e voluntários, para também repartir aquilo que o Senhor tem nos dado com outros que necessitam. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe nessa noite e nos ajude, ó Pai, não somente a entender, mas também a vivermos a Tua palavra, que é poderosa e eficaz em nossas vidas. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Por isso, ó Pai, venha formar em nós corações mais sensíveis, corações dóceis, corações, ó Deus, flexíveis à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10, a necessidade indispensável da graça de Deus para as nossas vidas. Mas antes de lermos, eu vou trocar o microfone, irmãos, então, só um minutinho. Ok. Antes de nós lermos o texto, eu quero ler a bela poesia do hino Que Alegria é Crer em Cristo, que diz que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz minha fé crescer. Como é maravilhoso crer em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, então, no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A graça, ela nos encoraja a vencermos os nossos impulsos que nos prendem ao poder do pecado e do maligno. A graça nos encoraja. Os nossos impulsos, eles nos movimentam, e quanto mais nos movemos, mais presos ficamos. Quando você observa um inseto quando cai numa teia de aranha, se ele ficar quieto, provavelmente a aranha não vai até ele. Se ele cair na teia, mas ficar quieto, não vai atrair a aranha até ele, porque a aranha não vai perceber que caiu um inseto na sua teia. Mas ao se movimentar diversas vezes e ficar se esforçando para sair da teia, quanto mais se movimenta o inseto, mais atrai a aranha até ele, e aí esse inseto se torna uma presa fácil. E o que eu quero dizer é que quando nos movemos impulsionados pelo nosso ego, quanto mais nos movemos impulsionados pelos nossos desejos, atraímos os poderes do mal sobre as nossas vidas. Quanto mais você se movimenta, se move, movido, impulsionado pelo seu ego, pelo seu eu, pelos desejos pessoais da carne, quanto mais você se movimenta, impulsionado pelo seu ego, mais o mal vai até você. Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. O cenário, a realidade da vida humana é que a vida humana está presa a essas teias do mal. Não somente do maligno, mas também as teias do pecado que está em nós. Então, se nós nos movemos impulsionados pelo nosso ego, pelo nosso eu, mais o mal virá sobre nós e nos destruirá. Por isso que a graça, ela se torna indispensável para as nossas vidas, para nos tirar dessa escravidão, nos tirar dessa prisão que o pecado impôs sobre nossas vidas, que o maligno colocou sobre nossas vidas. A graça se tornou indispensável, ela é indispensável para você e para mim. A graça não somente nos tira dessa prisão, como também estabelece um objetivo para nossas vidas. O objetivo é realizar boas obras. Agora veja que no mundo onde o ser humano é visto e tratado como objeto, ou a vida é também cosificada, a graça se torna mais ainda indispensável e necessária para criar um novo ser humano, mas não um humano coisificado, mas um ser humano que é impulsionado pelo Espírito Santo. A vida que nós temos neste mundo é uma vida coisificada. A vida é coisificada, tudo com base no ter, tudo com base em querer sempre algo mais, o ter coisas, ter mais coisas. Vivemos no mundo onde o ser humano é tratado como objeto e a vida é coisificada, porque todos vivem para as coisas, não para ser, mas sim para ter. O ser humano vive para ter conquista, ter isso, ter aquilo outro, vive para essas coisas. Por isso que a graça se torna necessária e indispensável para transformar esse ser humano em um ser humano impulsionado pelo Espírito Santo, para ele não viver para as coisas, mas viver para aquilo que é eterno. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para a vida do ser humano, olhamos para a existência do ser humano que está em decadência.
E este novo impulso, dado através do Espírito Santo, age diretamente na nossa existência, porque a nossa existência está em decadência. A graça nos torna conscientes de que somos seres espirituais e não meramente humanos coisificados. Então, como ser espiritual, o ser humano possui uma substância divina. Lembra-se que nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador. Então nós temos uma substância divina. Essa substância divina, que é a própria imagem de Deus que nós temos e carregamos em nós, precisa ser restaurada. Então a graça restaura o nosso sensor espiritual. E incrível, aconteceu hoje pela manhã o mesmo problema com o microfone sem fio. E eu disse, houve, uma interferência, um sinal, o sensor, e não pegou o sinal da voz. Então, algum problema, alguma interferência no sensor. Está danificado, está com algum problema, está com algum defeito, é algum sensor. E quando então restaura o sensor, aí se vai captar novamente a voz, não é isto? A nossa vida também é semelhante. Quando restaura o nosso sensor espiritual, nos tornamos então conscientes da nossa existência espiritual, que nós precisamos nos relacionar com Deus e nos reconciliar com Deus, e agora por meio da graça de Jesus. O nosso sensor espiritual foi danificado pelo pecado, pelo maligno. É por isso que a gente olha para o ser humano e a gente diz assim, mas por que as pessoas não pensam em Deus? Por que as pessoas não sentem a necessidade de Deus em suas vidas? As pessoas vivem como se Deus não existisse e como se Deus não fosse importante. Melhor dizendo, as pessoas vivem como se Deus não fosse necessário para a vida delas. Como se nada do que é espiritual fosse importante para as suas vidas. O que é importante é existir para as coisas e para ter coisas. Então o ser humano, ao restaurar o seu sensor espiritual, ele vai ter consciência da sua existência espiritual e, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai viver para o propósito para o qual ele existe e foi criado. Então, quando você restaura, ou quando é restaurado o seu sensor espiritual, ou seja, quando é iluminado a sua mente, para que você entenda e esteja consciente da necessidade da graça de Deus sobre a sua vida, da graça salvadora de Cristo sobre a sua vida, você diz, agora eu preciso viver para o propósito para o qual eu fui criado por Deus e para o propósito para o qual eu existo. Eu existo não para ser um objeto, eu não existo para ter uma vida coisificada, eu existo para viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu existo e fui criado para os propósitos de Deus. A graça restaura esse sensor espiritual em nós, a nossa consciência iluminada. Então começamos a entender que o que deve nos mover é a nossa fé. A fé nos move. Mas nos move em que direção? Nos move em direção à graça. Veja que Paulo diz que é pela fé, salvos pela fé, ou salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, a graça é mediada pela fé. Mas a fé, então, ela é uma fé que se move. É uma fé que se movimenta, que vai numa direção. Fé estática não é fé. Fé paralisada, fé que paralisa o ser humano, fé que paralisa a vida, é crença, é feitiço, é magia, é superstição.
Fé que não te lança e não faz com que você se mova na direção da graça é um tipo de crença, é uma superstição, é um feitiço, é uma magia. A fé te move, a fé nos move para além do que vemos e vivemos. A fé nos leva para além daquilo que estamos vendo e vivendo. A fé nos leva para a graça de Jesus. E a graça então nos impulsiona, e impulsionados pelo Espírito Santo, tendo o nosso sensor espiritual restaurado, então nos ligamos novamente a Deus e reconciliamos com Deus e vivemos agora não para as coisas que nós queremos, mas vivemos para os propósitos de Deus. Vamos praticar as boas obras. Então a fé nos leva a crermos na salvação pela graça. A fé nos leva a crermos que somos salvos mediante a graça. E cremos que a salvação foi realizada no passado e continua hoje no presente e está indo em direção ao futuro. A salvação é uma ação então contínua de Deus. Uma salvação que está acontecendo e já aconteceu. A salvação está acontecendo. Também cremos que a salvação anda juntamente com a santificação. Santificação e salvação acontecem simultaneamente. Porque para ser santificado precisa ser salvo. E para ser salvo precisa ser santificado. Então podemos entender melhor o que isso significa olhando para a palavra salvação, que significa cura. A palavra salvação vem da medicina e significa então cura. Cura. Então o ser humano está sendo curado. Curado do quê? Curado do pecado. A graça de Deus está realizando a cura do ser humano. O ser humano está sendo curado. Está sendo restaurado. Porque o estado do ser humano, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, lá no início do capítulo, vocês estavam mortos, ou seja, se está morto, precisa ser ressuscitado, precisa ter vida. Se morreu é porque teve uma doença que causou morte. Qual é a doença que causa morte na vida do ser humano? O pecado. A morte causada por causa do pecado. O pecado traz a morte espiritual, gera a morte espiritual no ser humano, e a graça vivifica. A graça salva, cura, restaura, transforma o ser humano. Por isso o ser humano está sendo curado, e essa cura está sendo realizada por meio da graça de Deus, mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. Por isso eu quero voltar à questão da fé, porque a graça é mediada pela fé. E a fé, ela é a convicção de que Deus é um único Deus verdadeiro. A fé não se fundamenta num amontoado de crenças, mas na revelação de quem Deus é. Na revelação de Deus. A fé deve estar fundamentada nisto. Naquilo que Deus se revela a nós. E nós temos um exemplo, na época, no período que Jesus, então, multiplicou os pães, e pegou o barco e atravessou para o outro lado, no capítulo 6 de João, e diz que, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram:
o que precisamos fazer para realizar as boas ou as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É crer em Jesus. Jesus está dizendo para aquela multidão assim: olha, vocês precisam crer no que Deus está revelando a vocês. Eu sou a revelação de Deus para vocês. E mais adiante, então, Jesus vai dizer que Ele é o pão do céu. Ele é o pão da vida. Aquela multidão olhou para Jesus e quis fazer de Jesus um homem que dá pão e faz milagre. Aquela multidão achou que Jesus seria mais um mito religioso, se tornaria um mágico, um feiticeiro, um homem que faz milagres, para então entrar na história como uma superstição, um mito, um ser humano que fazia coisas boas e virou um mito, um mágico, um feiticeiro, coisa qualquer. Quando aquela multidão vai até Jesus, Jesus, conhecendo as intenções do seu coração, do coração deles, diz: vocês não estão aqui por causa daquilo que Deus está revelando a vocês. Vocês estão aqui por causa de coisas. Mais uma vez, a ideia de que o ser humano é coisificado. A vida do ser humano foi coisificada, ele se baseia em coisas, pão e coisas boas para a vida deles. Tudo o que faz bem para o ser humano, tudo aquilo que ele acha que faz bem, ele vai atrás dessas coisas. Ele quer ter coisas. A vida é coisificada. E essas pessoas chegaram até Jesus dizendo: mestre, como é que o senhor chegou até aqui? Ah, vocês não estão aqui por causa de quem eu sou, por causa da revelação de quem eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, eu sou aquele que dá vida, que alimenta a vida de vocês. Eu não sou uma crença, não sou uma crendice. Eu não sou um tipo de feitiço, eu não faço feitiço, eu não faço magia, eu não tenho um tipo de poder cósmico. Eu sou a revelação do próprio Deus para a vida de vocês. Jesus está dizendo: eu sou a própria revelação de Deus para a vida de vocês, e vocês não estão vendo e não estão crendo naquilo que eu sou o pão do céu. Eu sou aquele que alimenta a existência de vocês, que sustenta a existência de vocês. Eu sou aquele que sustenta desde a eternidade a vida de vocês. Mas vocês não estão aqui atrás da revelação por causa daquilo que Deus revelou a vocês, mas sim por causa daquilo que vocês querem ter. Por isso, queridos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós cremos, com o tipo de doutrinas que nós acabamos tendo, aonde anula essa graça salvadora de Jesus e ao mesmo tempo faz com que a gente esqueça de quem é Jesus. De quem é Jesus. Então Jesus chamou a atenção da multidão que quis fazer dele uma crença. A crença, Jesus não é uma crença. Jesus é o verdadeiro Deus que atua na existência humana. Que Ele, Jesus, não é uma força, não é uma energia cósmica. Ele é o Salvador, aquele que cura a alma, o corpo e o espírito. Jesus é aquele que salva, que cura a alma adoecida pelo pecado. Jesus é aquele que então cura também o corpo, sim, de todas as nossas enfermidades. Mas também Ele é aquele que cura o nosso espírito, liberta, restaura o nosso espírito, o nosso sensor espiritual, a nossa capacidade espiritual, nossa consciência espiritual é restaurada. Jesus restaura. Por isso, quem crê em Deus com base nas suas crenças, queridos, não entende o significado e a importância da graça de Deus, que salva e santifica. Quem acredita
que pode ser salvo porque segue um tipo de crença ou uma doutrina, anula a graça de Deus. Porque está escrito, Paulo está dizendo, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por mérito. Se nós acharmos que somos salvos porque nós seguimos uma determinada crença, ou temos uma determinada doutrina, e achamos que isso nos dá direito de sermos salvos, estamos anulando a graça. Porque nós somos salvos por meio da graça. E isso tem acontecido nos dias de hoje, onde as pessoas colocaram e colocam o ser humano no centro de tudo. O ser humano tem ocupado o lugar de Deus na história, pelo menos em termos de consciência, de pensamento, de jeito de viver. As pessoas se colocam no centro de tudo. O ser humano então passa a atrair a atenção total para si e esquece totalmente da graça salvadora de Deus. Esquece totalmente da graça que cura, que liberta, que restaura a vida do ser humano. Por isso nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de crenças e doutrinas que anulam a graça de Deus e colocam o ser humano no centro. Coloca o ser humano como o mais importante. Suas vontades, seus desejos, seu modo de pensar, como sendo o mais importante e mais necessário. Não, a graça é importante e é necessária. Não é, queridos, aquilo que nós fazemos para ter a salvação, mas aquilo que nós passamos a crer em Jesus, passamos a ser em Jesus, passamos a existir em Jesus. O mais importante é aquilo que você recebe como revelação de Jesus para a sua vida. E isso tem que ficar muito claro, não é o que a gente ouve, não é aquilo que se explica, não é aquilo que se apresenta a nós sobre Jesus, mas aquilo que Jesus revela a nós. Ele pode revelar-se a você como o pão do céu, aquele que vai alimentar e sustentar a sua existência, a sua vida, mas ele pode também se revelar a você como sendo o bom pastor, aquele que vai cuidar de você todos os dias, aquele que vai guiar os seus passos. Jesus pode também se revelar a você como sendo a porta, aquele que abre a porta, aquele que é a porta de entrada para um novo caminho, para um novo tipo de vida. Mas Jesus também pode se tornar e revelar a você aquele que liberta você de todo o mal. Então é como Jesus se revela a você que é mais importante do que aquilo que se diz a respeito de Jesus. A multidão queria falar sobre Jesus, e se nós falássemos com aquela multidão naqueles dias, eles iam dizer: olha, Jesus é um homem que dá pão e faz milagres. É isso que eles iam falar para nós. Mas Jesus revelou para nós dizendo: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. É disso que vocês estão precisando. A alma de vocês precisa do pão do céu. Então, quando Jesus se revela, ele revela-se a cada um de nós de maneira espetacular, extraordinária e pessoal. Jesus se revela de modo pessoal a você. Ele vai dizer quem ele é para você. E você precisa crer em Jesus. Aí eu volto ao hino, que diz que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar. É alegria é crer em Jesus. A alegria de crer em Jesus, confiar, observar os seus ensinamentos,
observar as suas promessas e nas promessas dele descansar, que alegria é crer em Cristo, ter certeza do perdão, de que nós somos perdoados, que alegria é receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação, mas que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Você pode chamar Jesus de seu amigo e seu Salvador e dizer: eu andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Que alegria é crer em Cristo, que alegria é ser alcançado pela graça de Cristo, que alegria é poder crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Que alegria é crer em Cristo, que alegria é ser sustentado por Jesus, que alegria é ser liberto por Jesus, que alegria é ser restaurado por Jesus, que alegria é ser liberto por Jesus, que alegria é andar nos ensinamentos de Jesus, que alegria é viver aquilo que Jesus propôs para as nossas vidas, que alegria é viver para aquilo o qual Jesus quer que vivamos e existimos. Que alegria é crer em Cristo. Cristo, Cristo. Eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz a minha fé crescer. A fé está mediando a graça, nos impulsionando para a graça de Jesus, para experimentarmos essa alegria. A alegria de crer em Jesus. A alegria de saber que Ele é o pão do céu, que Ele nos liberta, que alimenta a nossa alma. Por isso, queridos, a graça é mediada pela fé, e isto implica em responsabilidade. Somos salvos pela graça para um propósito, para um objetivo. A salvação não é para ir morar no céu, embora isso irá acontecer. Mas morar no céu é uma sequência, é uma continuidade da vida com Cristo na eternidade. Ser salvo não é ir morar no céu. Por que você foi salvo? Para ir morar no céu? Não. Porque o que acontece, o que tem acontecido, é que as pessoas disseram assim, e passaram a mentalizar isto, de que foram salvos por Jesus. Amém, glória a Deus, porque foram salvos por Jesus. E elas dizem: eu fui salvo e eu vou morar no céu. E o que você faz agora? Eu vou esperar Jesus voltar, até o dia que Jesus voltar. E o que você faz enquanto Jesus não volta? Eu fico esperando. Então as pessoas se acomodam, não assumem a responsabilidade de uma vida de santidade, não assume a responsabilidade de consagração, não assume uma responsabilidade diante do Senhor de viver de forma intensa, fazendo as boas obras. Veja que a graça nos salvou para realizarmos as boas obras, ou seja, fé e graça nos leva à responsabilidade, não é para nós ficarmos de braços cruzados. A salvação nos torna então em uma comunidade, em pessoas, aonde temos a responsabilidade de praticar boas obras. Porque se antes andávamos no caminho da morte, das transgressões e pecados, caminhávamos acorrentados ao diabo, agora fomos libertos, fomos salvos pela graça de Jesus. Então mudamos o itinerário da nossa vida, da nossa existência. Agora somos salvos pela graça e praticamos então boas obras, porque agora temos um novo itinerário, um novo caminho. Temos agora novas atividades, temos responsabilidades. E as boas obras, queridos, são ou é a totalidade das atitudes, dos princípios e dos valores ensinados por Jesus. As boas obras incluem as atitudes, os princípios e valores ensinados por Jesus para a nossa vida. Somos salvos pela graça para vivermos totalmente os princípios e valores ensinados por Jesus. E termos a sua atitude também. E quando vivemos desta maneira, praticando as boas obras,
Ou seja, tendo as atitudes de Jesus, vivendo os princípios e valores ensinados por Jesus, nós sinalizamos que a salvação está ocorrendo, está acontecendo nas nossas vidas. De que maneira você pode provar que você está sendo salvo, que você foi salvo por Jesus? Se você falar assim, eu creio em Jesus e por isso estou salvo, mas de que maneira você sinaliza isso? Como que a sua vida sinaliza? Como é que nós podemos ver que a salvação está ocorrendo em você, que está acontecendo na sua vida? De que maneira? Se não for através das suas atitudes, da maneira que você vive, se você vive os princípios e valores ensinados por Jesus, como diz a bela poesia deste hino. É alegria crer em Cristo, mas também a alegria de confiar nele e observar os seus ensinamentos. Se você crê em Jesus, você confia nele. Se você confia nele, você tem prazer em seguir os seus ensinamentos. Queridos, isso é muito sério, porque hoje nós temos o ser humano no centro de tudo, então as coisas parecem que têm que ser de acordo com o que o ser humano deseja. Nós estamos viciados em querer que tudo gire em torno de nós mesmos. Então nós queremos ser salvos à nossa maneira. Nós queremos ser salvos a partir daquilo que nós cremos e entendemos. Ser salvo é pela graça, é dom de Deus, é presente de Deus, mas também é um presente de Deus que coloca sobre você, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, uma responsabilidade. A responsabilidade. Porque todo salvo decide seguir a Jesus e não a multidão com suas crenças. Não adianta você amontoar um monte de crenças na sua mente, no seu coração e achar que você está fazendo a coisa certa. Porque todo salvo decide seguir a Jesus e não a multidão que quer pão e milagre. Todo salvo por Jesus querem muito mais uma vida de obediência aos seus ensinamentos do que aquilo que Jesus dá. Eles não querem ter, o salvo não quer ter, o salvo quer ser. Os que são salvos por Jesus querem ser como Ele, querem ter as mesmas atitudes de Jesus, mas não querem ter coisas. Não quer viver no centro de tudo. Porque muitos falam de Jesus, muitos falam de Deus, muitos falam do Espírito Santo, e cada um fala da sua maneira. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe com o que dizem. Se preocupe em seguir a Jesus pelo que Ele é. Ele é a revelação perfeita do Pai. Ele é aquele que trouxe a graça salvadora de Deus até nós. Ele é aquele que se revela como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus faz de nós novas pessoas. Por isso, creia somente em Jesus e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A graça não é uma solução superficial. A graça, ela é indispensável. A graça é o poder de Deus em fazer com que o que era impossível se tornou possível. O que era impossível acontecer na vida do ser humano se tornou possível por meio da graça. Era impossível o ser humano ser curado, ser liberto, ser perdoado, ser restaurado. Mas pela graça fomos alcançados. O ser humano é alcançado. E pelo poder de Deus que transborda sobre a vida do ser humano, sobre todos nós, aí somos totalmente transformados. Mas que alegria tem aqueles que creem em Jesus,
e podem cantar dizendo que a alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar, que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação, que alegria é crer em Cristo. Meu amigo e Salvador, andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. E nós podemos cantar dizendo: Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Podemos cantar novamente? Vamos colocar em pé, enquanto a equipe louvor está vindo aqui para nós cantarmos juntos a última canção deste culto, dessa noite. Se você lembrar do estribilho que nós falamos, do coro deste hino, nós podemos cantar dizendo: Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que a sua fé cresça em Jesus e que você tenha a alegria de crer em Jesus e confiar nele e saber que ele te perdoa, que ele restaura, que ele cura e transforma a sua vida. Pai querido, muito obrigado, porque nós temos a tua palavra para nos fortalecer e nos encorajar. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que se move em nós e nos dá, por meio da tua graça, a alegria de podermos crer em Jesus, dizer que ele é meu amigo e Salvador, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado por ter enviado Cristo até nós, para mudar a nossa realidade e a condição que nós estávamos. Pai, muito obrigado por chegar até nós com tua graça, e tua misericórdia, tua bondade e teu amor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar que eu sou filho de Deus. 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 Amém. Você é filho de Deus, salvo pela graça. Mediante a graça de Jesus, você é filho de Deus. Quem é você? Quem é você? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é filho de Deus. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não é mais escravo do diabo. Você já não é mais aquela pessoa que estava sendo dominada pelas concupiscências da carne, paixões da carne, nem tampouco vivendo mais sobre o domínio dessa cultura mundana, mas agora você é filho de Deus. Pela graça de Cristo você é filho de Deus, e você pode dizer: eu sou filho de Deus. Hoje você pode dizer: eu sou filho de Deus por causa de Jesus, por meio da sua graça que me alcançou. Eu sou filho de Deus. Como filho de Deus você vai viver para os propósitos que Ele criou você e te formou. Você vai viver para as boas obras. Você vai viver seguindo o ensinamento de Jesus. A sua canção será a canção daqueles que dizem que a alegria é crer em Cristo, que a alegria é poder confiar em Jesus, que alegria é ser perdoado por Jesus, que alegria é ser salvo por Jesus, ser curado por Jesus, que alegria é ser liberto por Jesus, que alegria é crer em Cristo. Queridos, é alegria de sermos salvos por meio da graça de Jesus. Queremos agradecer a todos aqueles que puderam ontem cooperar e estiveram doando sangue, para a Cida Dias, nossa irmã em Cristo. Foi um grupo de irmãos, foi muito bom, irmãs, que ali puderam fazer esse ato. Então nossa gratidão, irmã Kelly, pede para agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos continuar doando, sempre que for necessário. E vamos orar pelo Carlos Eduardo, que é filho do nosso irmão Antônio Dias. Necessita das nossas orações, e nós vamos estar orando neste momento. Convido você a orar por gratidão do seu coração e agradecer pela graça de Jesus, que te alcançou, te tornou filho e filha amada de Deus. Você é uma filha, você é um filho amado de Deus por meio da graça de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu perdão, teu amor que nos restaura, que nos cura. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ouvir, sim, Senhor, a tua palavra nos ensinando que a tua graça nos salva. E isso, Senhor, é indispensável para nossas vidas. E nós queremos cada dia caminhar debaixo da graça de Jesus. E sermos, ó Pai, alimentados por meio de Jesus Cristo, que é o pão do céu. Aquele que alimenta a nossa alma, nosso coração, e restaura e cura todo o nosso ser. Glórias ao teu nome, Pai, glórias ao teu nome, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor pela vida da nossa irmã Cida Dias. Continue agindo, Senhor.
Obrigado pelos irmãos e irmãs que puderam doar seu sangue ontem para o Deus ali ajudar também na restauração da saúde da nossa irmã. Deus, obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua mão de poder está sobre o Carlos Eduardo, e o Senhor pode curar o seu pulmão, tirando, ó Deus, toda a inflamação do pulmão dele agora, em nome de Jesus, restaurando os seus rins, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, ó Deus, para aqueles que estão enfermos também, que hoje precisam ser tocados em suas enfermidades. Por isso, ó Pai, com teu poder, vai curando, Senhor, tocando as enfermidades, cura, Senhor, as vidas. Cura, Senhor, vidas nessa noite. Cura aqueles que estão em suas casas enfermos. Vai alcançando, Senhor, com tua graça, com tua misericórdia, com o poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça salvadora de Jesus, que a graça perdoadora, libertadora e restauradora de Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, Senhor eterno, e as consolações do Espírito Santo, doce Espírito Santo, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que puderam estar conosco aqui presencialmente. Boa semana em nome de Jesus.